Bom, pessoal, então vamos corrigir aqui a atividade que ficou para vocês, o exemplo 4, 5 e 6. Então vamos começar aqui no exemplo 4. No exemplo 4, eu tenho um pai sendo azão e uma mãe sendo também azão. Quais são os possíveis descendentes que esse casal pode originar? Então vamos olhar o pai e a mãe lá nas características que nós tínhamos. Olha aqui, ó. Então o pai lá, ele é azão. A mãe também é azão. Azão, a gente sabe que representa olho castanho. Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Então o pai e a mãe possuem olhos castanhos, homozigoto. Então vamos lá fazer aqui o cruzamento ó, na questão 4. Então como é que fica aqui? Você vai pegar aqui um alelo do lado esquerdo e um alelo do lado direito. Então, vamos lá formar pares. Ó. Azão com azão. Aqui assim, azão com azão. Azão com azão. E azão com azão. Ou seja, a gente sabe que cada um desses daqui representa 25%. Ó, 25%, 25%, 25%. Ou seja, pessoal, o pai é de olho castanho, a mãe é de olho castanho homozigoto, os filhos, pessoal, 100% deles também vão ser de olhos castanhos. Olha lá para você ver, ó. Porque o azão não representa olho o quê, pessoal? Castanho? Sim, né? Nesse caso, homozigoto. Então, 100% aqui desses filhos teriam olhos castanhos, homozigoto. Ok? Vamos fazer aqui a 5. Eu tenho aqui, nesse caso, um pai sendo azinho e uma mãe também sendo azinho. Ou seja, o pai e a mãe, nesse caso, sendo azinho, são de olhos castanhos. Olha aí para você ver. Homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Quais serão, pessoal, os possíveis descendentes que esse casal de olho castanho heterozigoto pode surgir? Pensa aí agora. Será que vai surgir filho de olho castanho? Será que vai surgir filho de olho azul? Vamos dar uma olhada aqui então. Vamos fazer o cruzamento. Ó. Como é que fica aqui, pessoal? Azão com azão. Aqui assim, azão com azinho. Olha aqui, ó. É azinho com azão. Mas sempre o dominante vem primeiro. Então, nesse caso, você vai inverter. É azinho com azão, mas você vai colocar azão, azinho. Tá? Sempre o dominante aqui, ó, vem primeiro que o recessivo. No caso, é o azinho. E por último, meu amigo, como é que fica aqui? Azinho. Cada par desse daqui, nós sabemos que vale 25%. É importante você colocar. Então, coloca aqui, ó, 25%, 25%, 25%. Pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse cruzamento. Deixa eu explicar ele aqui para vocês o seguinte. Aqui está acontecendo 3 coisas e eu quero explicar para vocês. Está acontecendo esse caso aqui de originar um descendente sendo azão. Então, nesse caso aqui, meu amigo, eu teria 25%, nesse caso, apenas de ser azão. Aqui assim você observa que deu 2 azinho, ou seja, nesse caso aqui, eu teria apenas 25%. Concorda comigo? Azão. Nesse caso aqui agora, eu teria 25% desse e 25% desse. Ou seja, 50% sendo azinho. E aqui assim, pessoal, apenas 25% sendo azinho. Eu só estou repetindo aqui embaixo para vocês evidenciarem que aqui me deram, eu teria 3 tipos de resolução. Vamos olhar cada um separado. Azão representa que característica? Vamos dar uma olhada lá. Ó. Azão, pessoal, representa o olho castanho. Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Então, nesse caso, o azão ali será um olho castanho,
homozigoto. Então, coloca lá. Vai lá no exercício e coloca. Ó. Vou até puxar uma flechinha aqui para você, tá? Esses daqui, 25%, olho castanho, vou abreviar, homozigoto. Agora, pessoal, esses daqui é azão-azinho. Azão-azinho representa que cor de olho? Olha só para você ver. Azão-azinho representa também olho castanho. Porém, pessoal, nesse caso vai ser heterozigoto. Também é olho castanho, só que em vez de ser homozigoto, vai ser o quê, meu amigo? Heterozigoto. Então, você vai aqui, ó, e coloca 50%, nesse caso aqui, também de olho castanho, só que o quê? Heterozigoto. Então, vamos colocar aqui, ó. E esses 25% aqui, pessoal, que sobrou? É azinho-azinho. E azinho-azinho, a gente sabe que é olho o quê, meu amigo? Azul. Nesse caso, homozigoto. Então, vamos colocar aqui, ó. Azul, homozigoto. Pessoal, o que eu quero te explicar? O que eu quero que vocês entendam? Observe que o pai ele tem olho castanho, a mãe tem olho castanho e tá vendo que surgiu um filhozinho aqui de olho azul? Professor, como que isso é possível? Pessoal, na hora que vai gerar os gametas, na hora que vai originar os gametas, você só vai doar um alelo desse gene aqui. Então, o pai doou um azinho e a mãe doou outro azinho. Porque eles têm... Lembra que o heterozigoto é a mistura de um dominante e um recessivo? Nesse caso aqui, ó, o pai dominou um alelo recessivo, o pai, nesse caso, passou um alelo recessivo e a mãe também mandou um alelo recessivo. Recessivo com recessivo, nesse caso, vai ser o olho azul. Deu para entender isso? Então, se te pergunto numa prova, é possível, por exemplo, um casal tendo olho castanho descender filhos de olhos azuis? Sim, desde que ambos sejam heterozigoto. Que aí o pai vai doar um azinho e a mãe lá vai doar outro azinho, e nesse caso, azinho vai ser olho azul. Outra coisa, pessoal, que eu queria que vocês notassem aqui é o seguinte. Na prova, pode te perguntar o seguinte. Qual a probabilidade desse casal originar um filho de olho castanho homozigoto? Castanho homozigoto, eu só tenho essa possibilidade aqui, ou seja, 25%. Se te pergunta na prova, qual a probabilidade de originar filho de olho castanho heterozigoto? Aí agora, pessoal, castanho heterozigoto já vai ser 50%. Qual a probabilidade de originar filhos de olhos azuis? Aí nesse caso já seria 25%. Mas e se na prova te perguntasse, independente de ser homozigoto ou heterozigoto, qual a probabilidade desse casal ter filho de olhos castanhos? Não importa se é homozigoto ou heterozigoto. Você vai olhar a primeira letrinha. Se a primeira letrinha for maiúscula, a gente sabe que o azão maiúsculo representa olho o quê, meu amigo? Castanho. Então, se veio com azão na frente aqui, ó, independente se é homozigoto ou heterozigoto, ele vai ter olho castanho. Aí se na prova fala, independente de ser homozigoto ou heterozigoto, qual que é a probabilidade apenas de ter olho castanho? Aí seria, pessoal, esses três primeiros aqui, ó. Esse daqui tem olho castanho, esse daqui e esse daqui. 25 mais 25 mais 25. Nesse caso, 75% de ter olhos castanhos. Independente se for homozigoto ou heterozigoto, eles não são de olhos castanhos? Sim. E se na prova te perguntasse, independente de ser homozigoto ou heterozigoto, qual a probabilidade apenas de ser olho castanho? Aí seria 75%. Agora, se ele te falar homozigoto, seria apenas 25%, ou se ele especificasse heterozigoto, aí seria 50%. E o azul aqui, professor? O azul aqui, meu amigo, seria apenas os 25%. Tá? Entendeu isso, pessoal? Ok, vamos continuar aqui o último exemplo. Nesse caso aqui, o pai, ele tem olhos, ele é azinho,
Uma mãe também, Azinho, Azinho. Azinho, Azinho, pessoal, a gente sabe que são qual cor de olho? Nesse caso, é olho azul. O pai tem olho azul, a mãe tem olho azul, nesse caso, homozigoto. É só a gente fazer o cruzamento aqui rapidinho, ó. Azinho com Azinho. Azinho com Azinho. Azinho com Azinho. E Azinho com Azinho. Então, aqui seria 25%. Aqui também 25%. Aqui, assim, 25% e 25%. Ora, se os pais têm olhos azuis e eles são homozigoto, tudo recessivo, com letrinha minúscula, 100% desses filhos aqui serão de olhos, o que, pessoal? Azuis, nesse caso, homozigoto. Porque Azinho, Azinho, conforme nós vimos lá em cima, representa o olho azul. Gente, deixa eu voltar nessa daqui mais uma vez para ver se vocês fixam. Se na prova te pergunta especificando, nesse exemplo 5, qual a probabilidade do casal ter olho castanho ou homozigoto? Aí seria 25%. Se for castanho heterozigoto, aí seria esses dois aqui, ó, que são heterozigoto, aí já seria 50%. Se for olho azul, aí seria somente esse 25%. Agora, se ele não especificasse, ele te perguntasse apenas olhos castanhos, independente de ser homozigoto ou heterozigoto, todos esses três aqui, pessoal, seria de olho castanho. É isso que eu queria falar para vocês. Aí já seria 75%. Independente de ser homozigoto ou heterozigoto, esses três têm olho castanho. E esse último aqui, de olho azul. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Eu voltei aqui 2 vezes para que vocês compreendam. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários na sala de aula que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Desejo a todos um excelente aprendizado e até a nossa próxima aula.